Aê, vamos falar de alfabeto? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje vamos falar de uma coisa que é necessária demais para a gente poder estudar o espanhol, que é o alfabeto. Que eu acho que já pode começar com uma coisa bem confusa, porque no alfabeto da língua portuguesa nós temos 26 letras. Porém, no espanhol a gente tem 27 letras. Apesar de existirem todas as letras, existe uma letra adicional. Tem alguns encontros de letras que não existem no espanhol, a gente vai falar de cada um deles. Então a gente vai agora seguir para cada uma das letras. A primeira letra do espanhol é A. Ele costuma ter um som aberto, como por exemplo de Francia ou estudiante. A letra B, ela também pode ser chamada de B larga. Ela tem o mesmo som que o da língua portuguesa, que ela pode ser encontrada com o mesmo som em bastante e deber. A letra C, que também tem o mesmo som, então é C. Então a gente pode perceber que até agora as letras A, B, C costumam ser a mesma coisa do que do português. Ela tem a mesma coisa de que acontece com a língua portuguesa. Ou seja, quando a gente tem as letras A, O e U, a gente tem os sons de cacocu. Quando acontece o caso da letra E e I, pode acontecer em alguns países que haja o acontecimento de você colocar a língua entre os dentes, como por exemplo são das pessoas que moram em Barcelona, então parece que a pessoa está falando com a língua presa. E aí temos alguns casos dessa letra para você poder ver, como por exemplo, caballo, cóndor e Cecília, ou se não, Cecília. A letra D, ou se não, D, ela é pronunciada quase que nem um pouco no final de palavras. Porém, a gente tem um som bem parecido quando a gente vai analisar quando ela está no começo ou no meio de palavras, como a gente tem os casos da palavra dedo, diente e celebridade. A letra E é exatamente esse som, E. Você não vai falar a letra E como som de E, que nem é o caso que a gente tem das palavras Érica, festa, na língua portuguesa. Ele sempre é um som fechado. Então temos alguns exemplos de palavras com a letra E para você poder perceber como sempre esse E vai ser fechado, como é o caso de guerra, pie, el. A letra F, que é chamada de F, vai ser o mesmo do português. Então a gente pode ter um exemplo que é fiesta. A letra G é a mesma coisa quando acontece o A ou U, que a gente tem o Ga, Go, Gu. Porém, quando tem o caso de letra com E e letra com I, nós vamos fazer o mesmo som de R, por exemplo, da palavra reação. Então, alguns exemplos que você pode ter, a gente tem a palavra gota, geométrico e gigante. A letra H, ou se não, H, é uma palavra que é uma letra que a gente não vai ler realmente nas palavras. Então ela tem a letra H, porém ela não é pronunciada, como é o caso de habilidade e herência, ou herência. A letra I, ou I, é o mesmo som do que da língua portuguesa. Então, por exemplo, temos a palavra inédito. A letra J, ou rota, nós vamos ter o mesmo som da letra R. Então, por exemplo, temos as palavras roia e girafa. A letra K é a mesma coisa que a língua portuguesa. Então temos o som de K, como por exemplo, quilometraje. A letra L ou L sempre vai ter o som de L e nunca o de U. Então é só você pensar em algumas pessoas que em vez de falar a palavra Brasil, você vai ter o caso de Brasil. Então coloca a ponta da língua no céu da boca para quando você for pronunciar, bem aqui perto dos dentes. Então quando você for pronunciar as palavras, você tem o caso de labiodental e também temos a palavra leal, não leal ou labiodental. Labiodental, leal. A letra M, mesma coisa que o do português, como temos o caso de lamentación e mano. N é a mesma coisa quando nós temos no português. Temos os casos de naturaleza e natalidade. O ñ é considerado uma letra no espanhol e ela vai ter o som de NH do português. Então temos os casos de navideño e niña. A letra O, que em espanhol vai ser chamada de O, nunca vai ter o som de U, que a gente costuma fazer quando tem finalizações de palavras como carro e menino. E nunca também vai ser uma questão de que a gente vai ter o som aberto, como que é o caso de joia e outras palavras que poderíamos abrir esse O. A gente vai sempre fazer um O, que é o caso de, por exemplo, termos a caso de marido e moneda. O P, que é também chamado de P, é o mesmo da língua portuguesa, que vamos ter os casos de parte e piedra. O Q, que é sempre uma letrinha que você mostra qual que é a sua maturidade, que aí você vai chamar de Q. Fato curioso é que em espanhol não existe qua e também não existe co. Então a gente tem alguns exemplos aqui de palavras, como por exemplo, queimar e química.
O R já é um caso específico, ela tem alguns casos que você vai ter o som, como nós temos de para, tem também o caso de um som vibrante, que é o mesmo caso para quando a gente tem a letra R. E aí vamos ter os exemplos de cara, arquitetura, rede, alrededor e perro. Então cada uma das situações vai depender. Depois a gente vai falar de um caso em um próximo vídeo sobre o R em específico. O S, que também é chamado de esse em espanhol, vai ser o caso que temos a letra S, vai ser a mesma coisa, porém, perceba que em espanhol não existe as duas vezes com S. Por exemplo, o meu nome como Alessandro não seria escrito com dois S, e seria escrito com um S apenas. Temos alguns casos de palavras, como por exemplo a causa de mesa e casado. A letra T, ou se não T, é o mesmo caso da língua portuguesa. Temos então tango e teléfono. O U é a mesma coisa que temos no espanhol. U. Temos algumas palavras como único e duda. A letra V é chamada de V ou B corta. Existem casos de que algumas pessoas não encostam o lábio, mas você talvez possa perceber em espanhol que a maioria das pessoas vão falar o V com o som de B. Então você vai ter o caso de boto, valiente e salvaje. Perceba que na maioria dos casos você vai ter um som um pouquinho mais fraco quando tem a letra V no meio das palavras. O caso do W, que é o W, é um pouco diferente, porque tem palavras que vão ser da origem do inglês, que tem o som de U, e o som de V quando a palavra ela vem de origem alemã. Só para você poder ter dois exemplos, o caso de William e Wagner. O X, que é o X, vai ter o som de KS. Por exemplo, você tem excelente e texto. O Y ou a Y tem alguns casos que você vai ver pessoas falando com som de I e alguns casos falando com som de Jo. Isso muda de um pouquinho de região para região, porém, você vai ver com a maioria dos casos acontecendo com o I. E também, quando ele vem no final das palavras, ele vai ter o som de I. Temos alguns exemplos, como o caso de Jo ou Yo. Você também vai ter trajectória ou trajetória. E o caso de estoy, que aí você não tem o finalzinho como estod. E o caso de Z, que também é chamado de zeta, é a mesma coisa que vai acontecer com a letra C. Pode ter algumas pessoas que vão fazer com a língua entre os dentes como se tivesse com a língua presa. Temos dois exemplos que é gazpacho, ou se não, temos também zoológico ou zoológico. Você pode fazer das duas pronúncias. Temos também dois outros casos que não são letras, mas eu acho que é interessante você saber para você poder saber qual que é o som do que eles representam no espanhol. O che, que é o CH, é nada mais nada menos do que temos aquele som de TCH, como a palavra tcheco. Temos então alguns casos que é chico e chocolate. E o LL, que pode ser chamado de EIE, e que também em algumas regiões você pode chamar também de EDE, é quando temos o caso dos dois L's. Em algumas regiões da Espanha e alguns países da América Latina pode haver uma pequena diferença. Então nós temos o caso de EJA ou EIA, temos o caso de JAVE ou se não de JAVE, e também temos o caso de llegar ou llegar. E só para você poder lembrar então, C cedilha, NH e LH e dois S's não é participante da língua espanhola. Então você não vai ter palavras do espanhol que se escrevem com essas letras ou essa junção de letras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Tem algum elogio, tem algum pedido, alguma coisa que você queria ver específico das letras ou da pronúncia? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E se você quiser continuar estudando, tem aqui também o meu drive com algumas PowerPoints, também algumas listas para você poder praticar os seus estudos e se aprofundar no espanhol. E caso você queira estudar comigo, não só para você poder ver mais do alfabeto, mas também ver de pronúncia e também testar a sua pronúncia, tem também o meu curso de espanhol que está aqui nos comentários para você poder acessar e vir estudar comigo. Se você quiser me ajudar no YouTube, por favor, se inscreva no canal, dê uma curtida nesse vídeo e comente. Isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e me ajude no meu trabalho como professor. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!